que é viver? Caminho da luz. Para muitos, viver é apreciar as melhores comidas do mundo ou tomar as bebidas mais sofisticadas. Outros pensam que viver é somente acumular bens e riquezas na terra, alcançando grandes fortunas. E para alguns, viver é desfrutar dos prazeres do corpo, que a luxúria e o sexo desregrado oferecem. Mas, o que é viver para você? Qual é o seu sentido da vida? O que tens buscado aqui neste mundo? Viver é crescer espiritualmente, procurando os valores da alma, onde a traça e a ferrugem não corroem. É não esperar nada em troca, nem mesmo o obrigado. É doar-se pelo amor, amar incondicionalmente. É perdoar as ofensas, pois todos nós somos imperfeitos, erramos e precisamos também de perdão. É buscar a felicidade nas coisas da alma, os valores do espírito, não nas coisas materiais e efêmeras. Viver é servir, é fazer o bem. Jesus falou: se quiser ser o maior de todos, seja aquele que mais serve. Viver é seguir o exemplo de Jesus, conhecer os seus ensinamentos e colocá-los em prática na sua vida. Inscreva-se, curta, compartilhe e comente. Ajude-nos a levar estas mensagens às pessoas que precisam de consolo, esclarecimento e motivação. Contribua para um mundo melhor, com pessoas saudáveis da mente, corpo e espírito. Quanto mais o tempo passa, mais o amor me faz crescer. Esse jeito de viver aqui, aprendendo tanto, tanto assim, foi que fez com que eu chegasse perto de você com amor. Ó Jesus, amigo, sou feliz em estar aqui. Vamos juntos reviver. Foram tantos tempos por aí, caminhando sem destino, enfim. Sei que agora já podemos juntos reconstruir com amor nossas missões perdidas, com Cristo em nossos corações e a humildade a cultivar. Encontraremos a verdade, a luz, a caridade e o bem maior, pois nosso Pai hoje nos ensina com seu exemplo de amor a perdoar, compreendendo. Pode tudo se acabar, pode tudo se perder, aconteça seja lá o que for. Cada dia que passar uniremos nossos pensamentos em favor do irmão que chora, do irmão que sofre.
Evangelho anunciar, aprenderemos a amar, com a paz em nossos corações e a vontade que nos faz seguir. Poderemos encontrar o que um dia o nosso Pai então nos ensinou, que do amor renasceremos, que do amor renasceremos. Blackbird singing in the dead of night. Take these sunny eyes and learn to see. All your life, you were only waiting for this moment to be free. Blackbird fly, blackbird fly. Into the light of the dark black night. Yesterday, all my troubles seem so far away. Now it looks as though they're here to stay. Oh, I believe in yesterday. Suddenly, I'm not the man I used to be. There's a shadow
Pão Nosso, ditado pelo Espírito Emmanuel. Psicografia de Francisco Cândido Xavier. Tratamento de obsessões. E até das cidades circunvizinhas concorria muita gente a Jerusalém, conduzindo enfermos e atormentados de espíritos imundos, os quais todos eram curados. Atos 5:16. A igreja cristã dos primeiros séculos não estagnava as ideias redentoras do Cristo em prataria e resplendores do culto externo. Era viva, cheia de apelos e respostas. Semelhante a ela, o Espiritismo evangélico abre hoje as suas portas benfeitoras a quem sofre e procura caminho salvador. É curioso notar que o trabalho enorme dos espiritistas de agora, no socorro às obsessões complexas e dolorosas, era da intimidade dos apóstolos. Eles doutrinavam os espíritos perturbados, renovando pelo exemplo e pelo ensino não só os desencarnados sofredores, mas também os médios enfermos que lhes padeciam as influências. Desde as primeiras horas de tarefa doutrinária, sabe a alma do cristianismo
que seres invisíveis, menos equilibrados, vagueiam no mundo, produzindo chagas psíquicas naqueles que lhes recebem a atuação, e não desconhece as exigências do trabalho de conversão e elevação que lhe cabe realizar. Os dogmas religiosos, porém, impediram-lhe o serviço eficiente há muitos séculos. Em plena atualidade, todavia, ressurgem os quadros primitivos da Boa Nova. Entidades espirituais ignorantes e infortunadas adquirem nova luz e roteiro novo nas casas de amor que o espiritismo cristão institui, vencendo preconceitos e percalços de vulto. O tratamento de obsessões, portanto, não é trabalho excêntrico em nossos círculos de fé renovadora. Constitui simplesmente a continuidade do esforço de salvação aos transviados de todos os matizes, começando nas luminosas mãos de Jesus. Emmanuel. Deus, nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai força àquele que passa pela provação, dai luz àquele que procura a verdade. Ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o Pai. Senhor, que a vossa bondade se estenda sobre tudo o que criastes. Piedade, Senhor, para aqueles que não vos conhecem, esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos espíritos consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode abrasar a terra. Deixai-nos beber nas fontes da vossa bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores se acalmarão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos de braços abertos. Ó bondade, ó beleza, ó perfeição, e queremos de alguma sorte alcançar a vossa misericórdia. Deus, dai-nos força de ajudar o progresso, a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão. Dai-nos a simplicidade, que fará de nossas almas o espelho onde se refletirá a vossa divina imagem. Estudando o Livro dos Espíritos com Allan Kardec. Boa noite a todos que aqui se encontram participando desses momentos de reflexão. Hoje nós refletiremos sobre a questão 281 de O Livro dos Espíritos, que se encontra na parte 2ª do Mundo Espírita ou Mundo dos Espíritos, capítulo 6 da Vida Espírita, sob o título Relações de Além-Túmulo. Vejamos a questão 281. Por que os espíritos inferiores se comprazem em nos induzir ao mal? É a pergunta de Kardec aos espíritos codificadores. E eles respondem o seguinte: pelo despeito que lhes causa não terem merecido estar entre os bons. O desejo que neles predomina é o de impedirem, quanto possam, que os espíritos ainda inexperientes alcancem o supremo bem. Querem que os outros experimentem o que eles próprios experimentam. Isso não se dá também entre vós outros?
Então, eles terminam, né, sua resposta com essa pergunta. E nós sabemos que alguns espíritos desencarnados, por motivos diversos, procuram nos influenciar negativamente. E chamamos essa influência negativa de obsessão. Toda obsessão tem origem nas más inclinações, como orgulho, egoísmo, vaidade, inveja, avareza, que estão presentes em nós como em nossos irmãos já desencarnados. Quando nós desencarnamos, continuamos sendo os mesmos seres do lado de lá, com a mesma consciência, com o mesmo patrimônio espiritual, com os mesmos créditos e débitos, com as mesmas experiências negativas e positivas adquiridas em nossa existência como espírito imortal, que nós somos. Essas más inclinações, como orgulho, egoísmo, inveja, né, elas fazem com que os espíritos desencarnados queiram ser superiores aos encarnados, principalmente aqueles que querem nos prejudicar ou obsidiar. Estes espíritos querem dominar e não deixar que o outro desfrute o bem que ele próprio não conseguiu. Então, o que eles fazem? Aproximam dos desencarnados por vingança, em razão de vidas passadas em que ambos estiveram juntos e adquiriram débitos comuns, ou também por afinidade ou sintonia com pensamentos, sentimentos, qualidades e condutas dos encarnados em geral. Ele busca controlar as ações do encarnado para que sejam de acordo com os seus interesses. A ausência do corpo físico não muda o que nós somos. Quando a gente desencarna, nós continuamos sendo as mesmas pessoas no mundo espiritual. E é isso que acontece com esses irmãos desencarnados que não conseguiram ainda vencer suas más inclinações. Mas nós não podemos esquecer que todos nós, criaturas, filhos de Deus, estamos a caminho da evolução e que todos chegaremos lá um dia. Jesus nos disse, nos afirmou: das ovelhas de meu Pai, nenhuma se perderá. E por isso, né, nós e nossos irmãos que possam estar nos obsidiando, mesmo diante dos nossos equívocos, devemos ter a certeza de que há um lugar de felicidade no futuro para todos. E o que importa para que possamos alcançar esse lugar é que passemos a trilhar o caminho ensinado por Jesus, vencendo nossas más inclinações e buscando vivenciar na plenitude a lei divina do amor. Miramês traz comentários sobre essa questão 281, dizendo para nós o seguinte: vejamos, os espíritos maus sempre induzem os outros à maldade, por desconhecerem o valor do bem. Eles estão no princípio da sua formação espiritual, e os primeiros caminhos são esses, como o da criança. Tudo de bom se encontra dormindo no centro da sua personalidade, aguardando que o tempo e o esforço próprio os despertem. São as qualidades espirituais, atributos divinos, que devem vibrar sob o domínio de si mesmos, como conhecimento da verdade. Nesse tipo de alma vigora a inveja, e o invejoso desconhece o amor, o desprendimento e vive ainda nas ilusões. Quando encarnados, esse modo de viver se evidencia.
quantos crimes se processam na terra por inveja. O inferior procura eliminar os que estão em posição melhor que ele, pensando que com isso ele cresce e encontra sua paz. Como ele se engana! As suas qualidades não são conquistadas pela violência. Elas são despertadas pelo modo que Jesus ensinou, perdoando as ofensas e subindo com o peso da cruz em todos os calvários que aparecerem nos caminhos, pois toda subida pede esforço, dores e sacrifícios incontáveis. O encarnado deve observar a sua própria vida, analisando a vida dos outros em silêncio e retirando delas as lições de que tanto precisa. A vida é cheia de valores imortais na imortalidade de tudo que existe. É preciso computar o que faz todos os dias, não perdendo o tempo que se apresenta a seu favor. Que não se esqueça de abençoar as oportunidades e usar a oração todos os dias igualmente, porque ela, a oração, lhe dará uma visão melhor, assim como despertará seus sentimentos para uma compreensão mais rica no que se refere às coisas eternas do coração. Os espíritos puros desprendem de seus corações amor, aquele que educa, instrui, que ampara e corrige, que eleva e faz sentir ao espírito que ele deve usar suas próprias forças na superação das dificuldades, porque sabe também que a misericórdia sempre chega para os de boa vontade, para os sirineus da caridade. Os espíritos inferiores se comprazem em nos induzir ao mal pelo despeito e por não saberem o valor da fraternidade. Quando encontramos espíritos cheios de maldade, reconhecemos que neles ainda vibram as paixões, que neles ainda pulsam o egoísmo e o orgulho. São cegos que ainda não descobriram a cegueira e surdos que ainda não verificaram a surdez. As almas boas já aprenderam com Jesus a tolerância, virtude que tem a primazia de desfazer incompreensões antes que ela possa virar também conivência. As almas elevadas são caridosas, sabendo discernir entre benevolência e desperdício. É por isso que os espíritos bons, encarnados e desencarnados, os cercam igualmente, induzindo-os ao bem, que sempre ganha a partida. O mal não resiste ao bem, e a verdade tem lugar destacado na eternidade. Existem muitos companheiros desanimados, mesmo dentre os espiritualistas, dizendo que a Terra está piorando, em se falando na moralização das criaturas. Como se enganam esses irmãos? Quem tem olhos para ver e sentir o progresso e sua marcha, tem outra conclusão. A piora está somente nas aparências. Tudo segue para melhores dias. E o que acontece é que, em todo fim de ciclo evolutivo, a misericórdia é mais visível. E as oportunidades para os espíritos inferiores despertarem são muitas. Assim, legiões de espíritos das trevas descem à carne e muitos deles alcançam sinais de melhora. Os empedernidos no mal recebem as lições e voltam para os lugares que correspondem ao seu estado íntimo. Pois, se eles não souberam aceitar a misericórdia, a justiça tomará conta deles. Então, meus irmãos, reflitamos sobre esses ensinamentos.
são importantes para entendermos o que acontece, né, na nossa vida aqui na Terra, que tem acontecido, que nós estamos, né, numa mudança de ciclo evolutivo, iniciando, né, um novo processo. E a gente vê, né, muita coisa mesmo. E a gente sabe que nós fomos criados por Deus para sermos perfeitos. E depende de nós esse caminho, buscar o caminho de uma forma mais correta, mais direta, para chegarmos à evolução. Então, que nós aproveitemos esses ensinamentos da noite, reflitamos bastante e procuremos, né, agir de acordo com os ensinamentos que o nosso amado Mestre Jesus nos trouxe, porque Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém chega ao Pai se não for por Ele. Então, boa noite e que esse Mestre de amor continue nos amparando e iluminando. Que assim seja. Acompanhe agora mais um tema doutrinário do Evangelho de Jesus. Boa noite, meus queridos irmãos, meus queridos amigos do Grupo Espírita Irmão Aniceto. É uma alegria poder estar aqui participando com vocês dessa reunião virtual em que nos foi solicitado que nós pudéssemos falar sobre a virtude. Este item que está no Evangelho segundo o Espiritismo, no seu capítulo 17º, Sede perfeitos, ele exige com que nós possamos fazer certas reflexões antes de irmos diretamente ao assunto desse tema. Primeiro, para o próprio título do capítulo, Sede perfeitos. Quando nós entramos em contato com essa expressão, que poderíamos dizer quase que dentro da conjugação verbal, né? Ela é imperativa, nós podemos gerar as nossas desculpas, porque o próprio Evangelho, nesse próprio capítulo, vai nos dizer que perfeito só Deus. Mas nós podemos trocar essa expressão ser de perfeitos para aperfeiçoemo-nos, busquemos a nossa perfeição ou o nosso aperfeiçoamento. Porque nós sabemos de que nós não somos imperfeitos. Nós estamos imperfeitos. Nós somos filhos de Deus, que é a perfeição. Portanto, nós podemos, logicamente, fazer essa correlação de que nós podemos nos aperfeiçoar, pois a nossa origem é de um ser perfeito. Este capítulo 17, em que ele vai nos trazendo diversos itens, como as características da perfeição, fala-nos do dever, fala-nos de uma das páginas mais importantes que nós deveríamos manter ao nosso lado, que é, ali está, neste capítulo, o texto do homem de bem, o texto dos bons espíritos, da virtude. Mas para que nós possamos chegar neste capítulo 17, nós deveríamos iniciar desde o início do Evangelho segundo o Espiritismo, no seu capítulo 1, até chegarmos a este capítulo 17, para que a gente possa
compreender um pouco, e é de uma clareza tão grande, né, essa a maneira como Kardec e os espíritos foram colocando cada um dos capítulos do Evangelho. Ele começa no capítulo 1, ao proteger todo o aspecto do passado, para que ele não viesse a lhe colocar de que ele estava surgindo com uma nova lei. Não, eu não vim destruir a lei. É o título do capítulo 1. Depois ele se coloca no capítulo 2, deixando claro para todos que o meu reino não é deste mundo, mostrando de que o reino de Jesus não era um reino que estava ligado aos aspectos daqui da terra, da matéria. Vamos para o capítulo 3, aonde nos são trazidos então esta grande notícia sobre, no título, Há muitas moradas na casa do meu pai, onde nós vamos ver falando sobre o mundo espiritual, a destinação da Terra, a classificação dos mundos. Vejam que dessa forma Kardec vai nos colocando dentro do contexto para que nós possamos compreender e começar a tentar responder a essa grande questão filosofal que nos incomoda quando nós não temos resposta. De onde eu vim, aonde estou, para onde vou. No capítulo 3, então, do Evangelho segundo o Espiritismo, nós já vamos então compreender qual é o destino da Terra, qual é a característica da própria Terra, a classificação dos diversos mundos. Nos é trazido então que a Terra é um planeta de expiações, de provas, que está no seu estágio ainda mais para o início, né? Mais primário, mais primitivo. Não primitivo, né? Mas nesse processo de início do seu aperfeiçoamento. No capítulo 4, nos é trazido então depois de nos mostrar de que há muitas moradas, da classificação dos mundos, ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo. Aonde então nós vamos estar abraçando aquilo que vem a ser o pilar da doutrina espírita no sentido de dogma absoluto do espiritismo, que é a reencarnação. Trazendo para nós, então, a clareza de que nós somos seres que já vivemos outras vidas, que vamos viver outras, que hoje sofremos nessa vida os reflexos de nossas vidas passadas. E após esses 4 capítulos, então, Kardec começa a nos trazer as bem-aventuranças, iniciando que bem-aventurados os aflitos, para que nós possamos, então, compreender o sentido das dores, dos sofrimentos, deixando claro que todos esses sofrimentos são oriundos e reflexos de nossas vidas passadas e necessários para nossa evolução e nosso crescimento. Mas logo depois, no capítulo 6, ele nos traz a figura do Cristo Consolador. Se fala em sofrimento, depois vem nos fala do Cristo Consolador. Vinde a mim todos vós que sofreis, que eu vos aliviarei. Vejam como vai crescendo. E aí inicia-se então as próximas bem-aventuranças para deixar claro para nós qual é o caminho para a felicidade, que é o significado de bem-aventuranças. Felizes serão. Aí ele vem no capítulo 7, bem-aventurados os pobres de espírito, ou seja, os humildes. No 8, bem-aventurados os puros de coração, ou seja, aqueles que são simples,
que tem simplicidade, que tem pureza de coração, que não tem dentro de si a malícia. A seguir, no capítulo 9, felizes, bem-aventurados os brandos e pacíficos, quando nos fala da afabilidade, da doçura, da paciência. A seguir, no capítulo 10, bem-aventurados os misericordiosos, onde vai nos trazer essa grande bandeira, a bandeira do perdão, da indulgência, do não julgar. Capítulo 11, amar ao próximo como a si mesmo. Nos fala então do sentido verdadeiro da caridade. Qual é o verdadeiro sentido da palavra caridade, como a entendia Jesus? Benevolência para com todos, indulgência com os defeitos alheios, perdão das ofensas. Mas neste capítulo ele então nos traz o grande alerta ao nos citar claramente quais são as origens dos grandes males individuais e coletivos. O egoísmo está aí nesse capítulo 11. No capítulo 12, ele já vem nos trazer, neste título, que vai começar a chegar no capítulo 17, que uma das características da perfeição é qual? É o que traz este capítulo. Amai os vossos inimigos. Pagar o mal com o bem. Mais adiante, capítulo 13. Não saiba a vossa mão esquerda o que a direita faz, dando para nós claramente o verdadeiro sentido da caridade, nos chamando para que nós possamos fazer o bem sem ostentação. Lá na frente, quando estivermos então falando sobre a virtude, e este texto da virtude nos deixa claro da importância da modéstia, virtude aliada à modéstia. Vamos entender então. E depois nós vamos para o capítulo 14. Honrai o vosso pai e a vossa mãe. Importantíssimo para que nós possamos entrar no contexto da grande questão filosofal que falávamos, para que nós possamos então, neste capítulo de honrai pai e mãe, entender o verdadeiro sentido da família. A compreensão, muitas vezes, da ingratidão que às vezes vem dentro dos nossos próprios lares, mas nós vamos compreendê-la. E no 15º capítulo, estamos chegando ao 17º, ele fala novamente, fora da caridade não há salvação. E no 16, vem o grande alerta. Não se pode servir a Deus e a Mamon. Ele finalmente, ele nos coloca no capítulo 16. No capítulo 16 já é não se pode servir a Deus e a Mamon. Dá um enfoque na utilidade providencial da riqueza. Mas quando nós formos estudar, então, agora no capítulo 17, quando somos, então, chamados, dentro desse, né, desse chamado de nos sermos perfeitos, aí nós começamos, então, a compreender de que todos esses capítulos passados são os degraus para que nós possamos, então, em cumprindo cada uma dessas recomendações, desses ensinamentos, dessa clareza em dizer que nós, para sermos felizes, temos que cumprir todos esses degraus. Sermos brandos, sermos pacíficos, sermos misericordiosos, sermos caridosos.
sermos afáveis, sermos dóceis, sermos puros de coração. E o que são todas essas virtudes para que nós entremos definitivamente no tema? Todas essas são virtudes. Porque a característica do conceito da virtude, até mesmo no próprio conceito do dicionário, dentro da sua visão filosófica, a virtude é uma disposição firme e um hábito constante de praticar o bem. É uma disposição firme e um hábito constante, ou seja, de sempre buscar praticar um bem. A virtude é uma qualidade moral, é uma força de caráter que leva o indivíduo sempre a agir corretamente de forma natural. Lá no latim, do latim vem o significado da palavra virtude, virtus, que significa força ou excelência. Esta página que fala da virtude, nesse capítulo 17, ela dá um conceito para nós que vai fazer com que nós voltemos um pouco nesse próprio capítulo para ver a referência que faz sobre o homem de bem. A virtude, diz o Evangelho, no seu grau mais elevado, abrange o conjunto de todas as qualidades essenciais que constituem o homem de bem. Vejam bem, se lá atrás, nesse próprio capítulo, nós vamos encontrar aquilo que eu digo que é uma das páginas que nós deveríamos, sim, copiar, trazer, deixar ao lado da nossa cama para que todos os dias nós pudéssemos ler. Então, se a virtude, no seu grau mais elevado, abrange o conjunto de todas as qualidades essenciais que constituem o homem de bem, o que vem a ser o homem de bem? Nos traz o próprio Evangelho. O verdadeiro homem de bem é aquele que pratica a lei de justiça, de amor e de caridade na sua maior pureza. E o Evangelho diz, da mesma forma que a virtude, esse conjunto de qualidades, ele vem e ilumina também. Ser bom, ser caridoso, trabalhador no sentido de trabalhar para o bem comum, ser sóbrio, ser modesto, são qualidades do homem que nós chamamos virtuoso. Essa é uma palavra que a gente não usa muito no dia a dia, virtude. Mas a gente muitas vezes encontra o termo virtuoso para apontar aqueles que têm uma qualidade exponencial em alguma atividade. O músico, que é virtuoso, o artista é virtuoso, e outros. Então, para que nós possamos ser virtuosos, nós temos que recolher em nós todas essas qualidades do homem de bem. Todas as qualidades morais, paciência, afabilidade, doçura, compreensão, perdão, todas elas, a humildade. Mas a gente pergunta, é difícil ser virtuoso? É difícil recolher essas virtudes? É. Necessita com que nós possamos fazer essas construções ao longo de nossa jornada, que é para isso que nós viemos aqui na Terra reencarnar. Muitas vezes
As pessoas perguntam, mas como é que eu faço crescer em mim todas essas qualidades morais? Olha, o que nós precisamos compreender primeiro, que todos nós temos dentro de nós todas as virtudes potenciais, ou o potencial de todas as virtudes, as sementes das virtudes, que são inatas, nascem conosco. E nós, através da nossa liberdade, do nosso livre-arbítrio, precisamos então começar a definitivamente compreender que elas estão em nós. Mas a gente pergunta, mas por que que ela não é presente em nós? Porque muitas vezes nós colocamos uma capa em cima de cada uma dessas sementes da virtude. Explicar melhor. Como é o que eu consigo, muitas vezes, fazer com que a paciência surja em mim? Nós estabelecemos uma tática para que você possa fazer surgir as suas qualidades morais. É necessário que você destrua as suas imperfeições morais. Quando você destruir a sua imperfeição moral, você irá ver que abaixo dela está o seu contraditório. Retire o ressentimento, a mágoa, e vai aparecer então a figura brilhante do perdão. Retire de dentro de você a condição da intolerância, que vai aparecer a virtude da indulgência. Retire de você a característica, olha só, do azedume. Ao retirar aparece a docilidade. E assim em diante. Ou seja, para resumir, para que nós possamos fazer surgir todas essas virtudes, nós temos que destruir dentro de nós aquilo que é responsável por todos os males individuais e coletivos da humanidade. Que nós já sabemos e que aqui o Evangelho nos traz o egoísmo e o orgulho. Destruirmos em nós o egoísmo e o orgulho fará de nós, então, homens virtuosos. Com certeza. Esse é o grande desafio que nos foi dado. O Evangelho, a boa nova, a grande lição que Jesus veio nos trazer é justamente a lição maior, que é a lição do amor. E o que é o amor? O que é o amor? O amor é a concentração das virtudes no nosso coração, no nosso interior. O amor é a concentração das virtudes no nosso interior. Por isso, então, para que nós possamos amar, nós temos que fomentar cada vez mais as virtudes em nós, buscando ser bons, tolerantes, afáveis, amáveis, pacientes. E qual a consequência de sermos virtuosos? Dentro da condição da racionalidade. Eu costumo dizer que eu sou um racional puro. E quando a gente compreende de que fazer a nossa modificação comportamental, buscarmos sair da condição das imperfeições morais que às vezes ficam presentes em nós, para trazermos em nós as qualidades morais, redunda em felicidade. É difícil. O próprio Jesus nos disse:
Larga é a porta da perdição, estreita a porta da salvação. Eu, quando falo sobre essa fala de Jesus, eu me pergunto, falo, será que na realidade a porta é seletiva? Não que essa porta ela é normal. O que ela exige é que nós façamos um regime de pararmos de consumir os alimentos extremamente calóricos, que são todos eles frutos do egoísmo, do orgulho, ressentimento, mágoa, prisão aos bens materiais, a usura, enfim, desejo de vingança, tudo são calóricos. E aí a gente não consegue adentrar na porta da salvação. E a porta estreita, o que Jesus nos deixou bem claro. Cuidado para entrar na porta da perdição, na porta larga, haverá muito sofrimento. Então, meus queridos amigos, o Evangelho que Jesus nos trouxe é o roteiro das virtudes. E elas estão bem claras e resumidas para todos nós no texto que ele ditou. Em um dia, Jesus nos ditou o que eu chamo de roteiro da felicidade, que foi o Sermão da Montanha. E o Sermão da Montanha é o mapa da felicidade. Não nos exige nenhuma postura dogmática, nada, só comportamental. Se alguém bater a sua face direita, ofereça a esquerda. Não julgueis. Lá está todas essas recomendações trazidas no Evangelho segundo o Espiritismo. E lá no finalzinho do Sermão da Montanha, para que nós possamos terminar, antes de eu contar uma historiazinha, está bem claro para todos nós. Aquele que escuta essas minhas palavras e não as coloca em prática é tal qual aquele que constrói a sua casa sob a areia, sob o panto. Vão vir chuvinhas, vão vir ventos, e ela vai ser destruída. Mas aquele que constrói a minha casa, aquele que escuta as minhas palavras e as coloca em prática, é tal qual aquele que constrói a sua casa sobre a rocha firme. Vão vir ventos. Olha, Jesus não nos isentou dos ventos, das tempestades. Mas se tivermos estabelecido a nossa construção em cima da base das virtudes, nós suportaremos. Um príncipe chinês, há nos anos passados, 250 anos antes de Cristo, estava prestes a assumir o trono de sua região, de seu reino, fazendo então a sucessão de seu pai. Mas ele não tinha uma princesa, alguém para que ele pudesse, ao ser coroado, também compusesse a corte. E ele resolve então fazer uma escolha daquela que poderia desposá-lo, viver com ele. E ele resolve então fazer uma grande seleção, chama todas as moças daquele reino. Promove então um rebuliço danado, porque o sonho de todas era poder viver com um príncipe. Inclusive uma das filhas de uma dos serviçais do palácio, que sonhava com aquele príncipe. E ela disse: mãe, eu vou me candidatar. E a mãe tentou demovê-la: você não tem condições, você é pobre, não tem nada, não tem roupa.
mas eu vou, nem que seja para ficar um pouquinho do lado dele. E foi marcado então a data que iriam então se apresentar ao príncipe para que ele pudesse estabelecer o critério de seleção. E assim foram dezenas e dezenas de moças muito mais bem vestidas, cheias de joias, cheias de todos os adornos para que ela pudesse encantar o príncipe. E lá foi ela, a filha da serviçal, na sua condição simples, porque não tinha outras condições. E o príncipe, naquele dia, então, ele entregou para cada uma das pretendentes que ali estavam uma semente, em que ele dizia: olha, vocês vão levar essa semente, plantá-la em um vaso, e daqui 6 meses vão me trazer a flor germinada dela. E eu escolherei aquela que me trouxer a flor mais bela. As moças saíram então imediatamente para cumprir todo aquele rito. Chegaram em casa, arrumaram o vasinho, botaram, enfim, a melhor terra, a melhor cuidado e plantaram. Dessa forma, então, aquela também moça simples, humilde, pobre, assim fez. Passados 3 meses, a semente não germinava. E ela então dizia: mãe, a minha semente não germina. E a mãe então disse: então você não deve nem ir no dia da seleção. Não, eu vou, nem que seja para eu ficar um pouquinho do lado dele. Eu o amo. E naquele dia, então, passados 6 meses, todas chegaram e se perfilaram. Traziam as flores mais lindas do mundo. E ela só levou o vaso. Não germinou. O príncipe, então, após deixá-las todas perfiladas, passou, então, fazendo a avaliação de todas as flores, e chegou o momento, então, dele dizer a quem tinha escolhido. E, para a surpresa de todos que ali estavam, ele escolhe justamente a filha de sua serviçal, que não tinha levado nenhuma flor. Mas ele disse: ela foi a escolhida, pois ela trouxe a mais bela flor de todas que aqui estão, a flor da honestidade. Pois quando as dei, as sementes, todas eram estéreis. E essa me trouxe a verdadeira flor, a flor da honestidade. Essa história, então, eu trago para simbolizar para nós que apostar na virtude ou nas virtudes é estabelecer para nós o caminho da verdadeira felicidade. Que Deus os abençoe tudo. Muito obrigado pela paciência. E que nós possamos ter outras oportunidades de nos encontrarmos brevemente. Muita paz para todos. Queridos irmãos em Cristo, nesse momento de suave meditação, pedimos a presença de espíritos amigos para esse passe. Senhor de infinito poder e bondade, ajudai-nos a retirar da nossa mente todos os pensamentos negativos que se encontram alojados em nossa alma, fruto da nossa condição de ser imperfeito. Que ideias de vingança,
pensamentos inferiores e egoístas sejam afastados da nossa mente, que os desequilíbrios emocionais, ansiedade, impaciência e estresse sejam corrigidos, visando uma nova harmonia do nosso ser. Que todas as doenças alojadas em nosso corpo tenham seu mecanismo de enfermidade interrompido no nosso sistema de defesa orgânico e inicie a revitalização da nossa saúde. E assim, meu Pai Celestial, com suas bênçãos e as energias luminosas e curativas de seus missionários, possamos receber as melhores vibrações energéticas através deste passe e que essas vibrações venham em forma de ideias edificantes, de otimismo, alegria e nos fortaleça para o perdão, a paciência e a serenidade necessárias à resolução de nossos problemas e provações. Peço, Senhor, que nos ensine a viver um dia de cada vez, que nos oriente a superar os traumas do passado e guardar apenas as lições valiosas, tanto de experiências felizes como as dolorosas. Também, Senhor, permita o cuidado necessário para controlarmos o medo diante do futuro que ainda está fora do nosso alcance. Que possamos aproveitar a beleza e o sabor dessa existência em cada momento sagrado que o Senhor nos permite viver, com sabedoria, discernimento e entusiasmo pela vida. Que nessa jornada terrena possamos aprender a nos elevar espiritualmente um pouco a cada dia, sempre seguindo os conselhos do Cristo. E que o espírito de fraternidade, o amor de Deus ao próximo e a nós mesmos sejam a base do nosso comportamento e a prática da caridade e do perdão a nossa conduta diária. E dessa forma possamos ser merecedores das suas bênçãos, nos fortalecendo e curando nossas enfermidades por sua intercessão misericordiosa. Em nome de Jesus, agradecemos por tudo que recebemos até o dia de hoje, rogando mais uma vez a tua proteção, o teu amor e a tua paz. E continuando nessa vibração de amor, nós agradecemos aos bons espíritos que se dignaram de comunicar-se conosco e lhes rogamos que nos ajude a pôr em prática as instruções que nos deram e façam que ao sair daqui, cada um de nós se sinta fortalecido para a prática do bem e do amor ao próximo. Também desejamos que as suas instruções aproveitem aos espíritos sofredores, ignorantes ou viciosos, que tenham participado da nossa reunião e para os quais imploramos a misericórdia de Deus. Que assim seja.